Meu querido, eu sei que você é investidor e pobre, tem o sonho de chegar num patrimônio legal. Eu sei disso. Todos nós estamos aí na correria para chegar em talvez um rendimento bom que a gente pare de trabalhar. Isso é o sonho de todo investidor que começa aí na bolsa de valores, e a jornada ela é bem difícil. É normal, é comum pessoas desistirem no longo caminho aí nesse processo, ainda mais a gente brasileiro sofredor que consegue investir pouco. Hoje em dia, confesso para vocês que aumentou bastante aí meus aportes. Consegui agora investir mês passado R$ 2.000. Esse mês a gente já investiu 1.500. Então essa loucura, essa jornada de investimento, que é uma loucura, irmãos, que é sofrido mesmo, não é fácil para quem é pobre, passa na pele. Lá no futuro eu vou ver os vídeos eu falando aqui, então eu te entendo perfeitamente. Nesse vídeo eu vou falar o que mudou para mim quando eu cheguei nos R$ 40 mil investidos, e foi mês passado. Vocês sabem que teve uma queda aí nos fundos imobiliários, alguns ativos caíram na nossa carteira e a gente ficou meio que estável nesses meses, né? E eu fiquei aí ganhando, perdendo e tive algumas negatividades. Todo o aporte que eu fiz no mês passado praticamente não contou, tá? Eu comprei cotas, comprei ações, então o número de cotas e o número de ações é o que realmente vale a pena aí, que vão pagar nossos dividendos ao longo prazo. Então esse vídeo eu quero falar sobre isso, o que mudou na minha vida quando eu cheguei nos R$ 40 mil investidos. E talvez você esteja aí chegando nos 10 mil, esteja chegando aí nos 20 mil, nos 30 mil, ou até o tão sonhado R$ 100 mil, que eu vou chegar. Vai demorar um pouquinho ainda, mas eu vou chegar e você vai chegar se você não desistir. Eu trago vídeos todos os dias sobre educação financeira e investimento. Eu convido você a se inscrever aqui no meu canal, já deixar seu like. Estamos quase chegando em 10 mil inscritos. Lá no Instagram a gente chegou em 20 mil seguidores em pouco tempo. E por que eu consigo chegar em 20 mil seguidores? Que lá eu faço um diário de investimento. Todo dia vocês vão ver minha carinha. Aqui no YouTube vocês também estão vendo, então não precisa ir lá. Continua assistindo eu aqui. Eu tenho um compromisso aqui com essa plataforma que me abriu portas aí no começo. E todo santo dia vocês vão ver algum vídeo meu aqui. Então toda vez que sair um vídeo aí, pelo menos já deixa o like para me ajudar, mesmo que o assunto você não goste. Irmãos, então a primeira coisa, eu quero mostrar aqui para vocês o vídeo de quando eu cheguei em 40 mil. Foi mês passado e eu fiquei muito feliz, tá? Obviamente a gente tem que comemorar toda a marca que a gente chegar. Então vamos reagir rapidinho a esse vídeo e vou mostrar para vocês o que mudou realmente depois que eu cheguei nos R$ 40 mil investidos. Primeira meta de investimento é chegar em R$ 40 mil investidos em 2024. Estamos com 20, então a gente tem que dobrar esse investimento. Então vamos ver se a gente consegue, e eu vou tentar fazer de tudo aqui na medida do possível, tá? Chegar em 40 mil investidos. Vamos ver lá no final de 2024 se a gente consegue. Para mim conseguir isso, eu teria em tese que aportar aí mais ou menos 2 mil ou 1.500, um pouco mais de R$ 1.500 por mês, mas ainda vai ser muito difícil conseguir isso. Eu não consigo investir R$ 2.000 no momento. Porém, era muito difícil por conta do valor que eu tinha disponível para fazer esse aporte. Fazendo aí na calculadora dos juros compostos, eu via que seria muito difícil, eu teria que economizar muito. Último vídeo do ano passado, então, eu tinha a meta de chegar para esse ano, até o final do ano, em R$ 40 mil investidos, que para a grande maioria da população é muito difícil mesmo. Eu entendo isso, tá? E tanto que eu tava até nervoso, minha voz ali, vocês viram, que eu tava até um pouco ansioso, porque eu tava chegando em 20 mil em apenas um ano. Pra gente dobrar, pra quem é pobre, sabe que é difícil. Eu teria que investir mais de R$ 1.500 por mês. Então, cara, ou eu mudava os meus gastos, aí começava mesmo a ter um planejamento mensal, igual eu vou mostrar aqui pra vocês, ou eu não iria chegar. E o que eu fiz? Então, uma das coisas que muda ao longo prazo, irmãos, é seu planejamento mensal. Então, se eu não fizesse isso, eu não conseguiria chegar hoje nos 40 mil. Obviamente, é só um valor,
tá? Mas é um valor que motiva a gente querer mais. O mais importante de chegar no objetivo seu é curtir o processo e viver aquele momento. Todo mês eu trago uma atualização dos meus gastos mensais, minhas contas mensais aqui. Se vocês quiserem, dá um pause e depois olhe certinho, mas todo começo do mês eu faço um vídeo específico falando sobre cada gasto aqui e o valor total mensal. Tô gastando 1.044. Até recebi um comentário lá no Instagram que a galera não acredita que eu gasto isso. Irmão, eu moro no interior de São Paulo e sim, dá pra gastar isso sim. Se você não for sustentador, se você não quiser trocar de carro, se você não comprar coisas que você não precisa, obviamente tem coisas, necessitamos de coisas importantes na nossa vida que a gente tem que gastar. Então você tem que filtrar o que é realmente importante para você conseguir. Se você tem uma meta, né? Se você é pobre, tem uma meta, mas não corre atrás, cara, não vai dar. Infelizmente não vai dar. Você tem que fazer um planejamento, você tem que correr atrás, você tem que pensar nisso, colocar energia nisso. Quando você coloca energia e vê que já conseguiu, já tá feito. Você vai conseguir, já não tem como dar errado, aí sim você consegue, tá? Então as contas anuais também em janeiro, mais ou menos, a gente atualiza porque a gente paga todas essas contas que é no começo do ano, tirando o gás, que eu já comprei uma vez, deu R$81, se aumentar, eu atualizo aqui também. Então o valor total anual R$2.252 e eu vou pagar com o meu 13º. O mercado, minha noiva que faz. O que mudou aí nessa jornada até chegar nos 40 mil é que eu montei uma reserva de emergência. Então, eu não tinha, começo do ano aí, a meta também era ter uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses dos meus gastos mensais. E eu tenho aqui 6.342. Que é minha reserva de emergência aí de 6 meses. Para quem não sabe, hoje em dia eu trabalho no hospital, concursado, já falei aqui para vocês, técnico de enfermagem. Encaixou aí para mim, são 6 meses. E eu quero aumentar? Eu quero aumentar. Porém, vai demorar um pouquinho aí, porque a gente tem algumas metas. Talvez eu coloque essa meta de 12 mil de reserva de emergência pro ano que vem. A vida de um pobre é sempre um pronto-socorro, sempre tem uma urgência. Então, acontece isso mesmo. Para quem não sabe, eu trabalho no pronto-socorro, tá? Trabalho na urgência. Então, cara, tem que ter uma reserva, tem que ter essa reserva de emergência, além de você conseguir focar, a gente fica mais tranquilo, coloca energia aí nos investimentos, consegue separar esse dinheiro mesmo para o investimento e sabe se acontecer algum problema que não seja tão caro, né? A gente consegue suprir com a nossa reserva de emergência, que mudou para mim aí até chegar nos 40 mil. Até os 10 eu tinha uma estratégia, tá? Mas eu fui modificando algumas coisas e uma das coisas que mudou bastante foi alguns ativos, tá? Eu tenho muitos ativos aqui que eu não vendi há bastante tempo, há mais de 2 anos eu tenho ativos aqui na carteira e recentemente eu troquei alguns fundos imobiliários. Hoje em dia eu só tenho fundos imobiliários de tijolo, exceção aqui do MXF11, mas eu decidi sair da grande maioria dos meus fundos imobiliários de papéis, porque me deram muitas decepções. Eu expliquei em alguns dos vídeos atrás, não vou entrar agora no mérito novamente por que eu vendi esses fundos imobiliários, tá? Mas ao longo prazo eles só estavam desvalorizando e o risco estava muito grande. Tenho ações que eu deixo mais ou menos aí a metade, tenho que fazer uns aportes aqui nas ações, estou com R$16.846 em ações. Então, renda variável, a gente acaba aprendendo. O aprendizado foi fundamental para eu chegar aí nos R$40 mil investidos e foi o que realmente mudou aqui na mentalidade, tá? Já a gente que começa com pouco e vai aumentando o patrimônio, a gente cria uma experiência nessa longa jornada. A experiência conta muito ao longo prazo. Uma das coisas que mudou bastante também é que quando eu cheguei nos 40 mil, eu vi que eu deveria investir também lá fora, tá? Então eu comecei a investir em Bitcoin. Tô trazendo alguns vídeos aí falando sobre isso, sobre o Bitcoin. Atualmente valorizou um pouquinho em meus bitcoins, estou com $26 e tem um pouco na Binance também, eu acho que tem em torno de $12 aí em Bitcoin. Vou juntar bastante lá na Binance para mandar aqui. Então, irmãos, investir uma parte lá fora também é muito importante. A gente acaba percebendo por que os grandes investidores diversificam lá fora. Porque tem medo também de deixar o dinheiro todo aqui no Brasil. Eu no começo pensava apenas em investir em fundos imobiliários. Depois eu fui indo para ações. Depois eu fiz minha reserva de emergência.
agora estou investindo em Bitcoin. Então, essa mudança, essa evolução aí de estratégia é importante nessa jornada e foi realmente o que mudou aí depois que eu cheguei nos 40 mil. Então, tudo isso que eu falei para vocês são importantes e mudaram aí até eu chegar nos 40 mil. Mas o que realmente faz a diferença é os dividendos. Dependendo do ativo que você investir, tem pessoas que não investem em fundos imobiliários e nem em ações, então não vão receber dividendos. Mas quem investe, irmão, o que realmente ajuda aí a aumentar o patrimônio, tá? É os dividendos. Aqui, a partir de janeiro, já comecei a receber mais de R$100 de dividendo. Olha lá, janeiro 113, fevereiro 126, março 106, abril 199, maio 264, junho 217, julho 160, agosto 215, setembro 164 e agora em outubro, por enquanto, R$ 138,52. Lembrando, eu tenho a reserva de emergência desses 40 mil, eu invisto em ações que não pagam dividendos todos os meses e agora eu tenho fundos imobiliários. Então minha carteira, irmãos, é para o longo prazo e esses dividendos, eles ajudam a reinvestir aí em ações, a reinvestir em fundos imobiliários, aumentando aí o patrimônio. Então, sempre esses proventos vão auxiliar aí para a compra de novos ativos. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. E se você é novo, irmão, como que você vai conseguir chegar nisso? Você tá aí com R$10 mil investidos, tem pessoas que estão começando agora. E cara, cada um no seu tempo. Eu falei lá no Instagram que há 10 anos atrás eu assistia vídeo do Bruno Perini. Sim, e aí eu comecei a pesquisar sobre a Itaúsa. Só que 10 anos atrás, quantos anos que eu tinha? Eu tinha apenas 16 anos. Eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro, não tinha nada. Como que eu ia investir? Não era o meu momento e talvez antes, há pouco tempo aí, não era o seu momento. Talvez seu momento seja agora. Então, talvez agora que tá sobrando dinheiro para você. Então, irmão, comece hoje, né? Você nunca vai se arrepender de ter começado hoje. Então, o melhor momento de ter começado foi ontem. E o segundo melhor momento é quando? É hoje. Então, irmãos, vamos colocar aqui, ó, que você tem aí R$1.000 investidos e vai começar a investir R$500 por mês numa taxa de juros. Vou colocar uns 10, porque é mais ou menos aí o que os fundos imobiliários hoje em dia pagam. 10 aninhos, você já vai ter chego em R$100 mil e vai estar recebendo aí um pouco mais de R$800. Obviamente, não vai mudar sua vida totalmente, mas já vai ser um bom caminho, porque mais 5 aninhos você provavelmente já dobrou o valor. Então, no começo, que é o mais difícil, vai estar recebendo uma renda passiva de 1.605. Lembrando, às vezes tem carteiras que tem um rendimento muito maior, tá? Mas eu coloquei aqui só dos dividendos, não estou falando da rentabilidade. Cada vez que você aumentar seus aportes e quanto mais tempo você conseguir investir, melhor para você chegar aí na liberdade financeira e também chegar nos R$40 mil onde eu cheguei. Essa aqui foi um pouco da explicação, o que mudou para mim, tanto na mentalidade quanto no patrimônio, quando eu cheguei nos R$40 mil investidos. Planejamento mensal, conhecimento, dividendos e investir lá fora. Então, isso sim mudou muito depois que eu cheguei nos R$40 mil investidos. Então, se você é novo aqui no meu canal, irmãos, seja bem-vindo, já deixa seu like, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!